Sinta essa verdade. Sua força está sendo drenada pouco a pouco por hábitos que você nem percebe que alimenta. Eles se escondem na sua rotina, nas suas atitudes, nas suas relações, silenciosos, mas poderosos o suficiente para minar sua energia, sua vontade e até sua paz interior. O pior é que você não está sozinho nessa. A maioria das pessoas vive esse desgaste diário sem entender exatamente o que está acontecendo. Mas aqui está o ponto crucial. Reconhecer esses hábitos é o primeiro passo para se libertar. Porque você não precisa mais ser refém do que te enfraquece. Você pode escolher recuperar sua força, seu controle e sua vida. E a transformação começa com consciência. Nesse vídeo, vou te mostrar os 7 hábitos tóxicos que mais drenam sua energia, sua confiança e sua capacidade de avançar. Vou ajudar você a identificar cada um deles, a entender como eles te afetam e, principalmente, o que fazer para eliminá-los. Isso não é conversa vazia, nem receita mágica. É um convite para uma mudança real, com atitude, coragem e responsabilidade. Se você está pronto para parar de perder energia e começar a construir uma vida com mais presença, autonomia e força, siga comigo. O caminho pode ser desafiador, mas a recompensa é a sua melhor versão, e ela está ao seu alcance. Você já parou para observar quantas das suas decisões foram tomadas apenas para ser aceito, reconhecido ou elogiado? Quantas vezes você segurou sua opinião, disfarçou um desconforto ou engoliu uma verdade só para manter a aprovação de alguém? O vício da validação externa é uma das formas mais silenciosas de autotraição. Você começa buscando aceitação e termina perdendo a própria identidade. Vivemos em um tempo em que o aplauso virou vício e a aceitação dos outros foi elevada à categoria de necessidade básica. O problema não é gostar de ser reconhecido. O problema é depender disso. É não conseguir se sentir inteiro sem um olhar de fora que confirme seu valor. Acreditar que você só é bom o bastante se os outros disserem que sim. Essa dependência afeta decisões, relacionamentos e até a forma como você se enxerga. Aos poucos, sua bússola interna para de funcionar. Você se afasta da própria verdade e passa a viver como um reflexo, tentando se moldar ao que os outros esperam, ao que agrada, ao que não gera conflito. O custo disso é altíssimo. Sua liberdade emocional, sua integridade, sua paz. Epicteto dizia: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Quando você acredita que precisa da validação dos outros para se sentir seguro, você está constantemente se colocando em posição de inferioridade, mesmo sem perceber. É como andar com uma coleira invisível, onde a coleira é a opinião alheia e você é quem segura a ponta. Essa necessidade desesperada de aprovação tem raízes profundas. Muitas vezes nasce na infância, se fortalece na adolescência e se perpetua na vida adulta quando você não aprende a se bastar emocionalmente. Mas reconhecer essa ferida não é o suficiente. Você precisa decidir romper o ciclo, e isso exige coragem. Romper com a validação externa é um processo interno de realinhamento. É entender que você pode ser gentil sem se anular, que pode escutar sem se calar, que pode amar sem se reduzir. Isso é força emocional, é presença consciente, é maturidade. Quando você para de implorar aceitação, começa a construir respeito. Primeiro o seu, depois o dos outros. Porque ninguém respeita quem vive se moldando ao gosto alheio, mas todos sentem a presença de quem é inteiro por si só. Se você não decidir se validar internamente, sempre viverá como um projeto inacabado, esperando que alguém venha dar o selo final. Só que esse selo nunca chega. E mesmo que chegue, não basta. Porque o vazio que você sente não é por falta de aplauso, é por falta de integridade. A partir do momento em que você assume a responsabilidade de ser quem é, sem pedir permissão, algo muda profundamente. Você começa a se mover com mais clareza, passa a dizer sim com convicção e não com firmeza. Começa a construir relações mais autênticas, baseadas no que é real, não no que agrada. É preciso parar de se moldar para caber em espaços pequenos. Você não foi feito para viver buscando aprovação. Você foi feito para viver com propósito, com consistência, com verdade.
E tudo isso começa dentro de você. Depois que você começa a se libertar da necessidade de aprovação, uma outra armadilha aparece, mais sutil, mas igualmente tóxica: a comparação. Ela não grita, não cobra diretamente. Ela sussurra, ela se infiltra nos detalhes. Você está vivendo sua vida, fazendo o que pode com o que tem, até que, ao olhar para o lado, vê alguém aparentemente mais feliz, mais realizado, mais bem-sucedido, e sem perceber, começa a medir sua própria jornada com a régua do outro. Comparar-se constantemente é como tentar escalar uma montanha, com os olhos fixos na trilha do vizinho. Você tropeça, se frustra, perde o ritmo, porque não está mais concentrado em onde seus próprios pés pisam. Está ocupado demais observando o terreno alheio. E o pior, esquece que o outro tem um mapa que você não tem. Vive circunstâncias que você desconhece, carrega dores que não aparecem nas fotos que publica. A comparação distorce sua percepção de valor, faz você acreditar que está atrasado, que não é suficiente, que nunca alcança. E tudo isso baseado em recortes, aparências e projeções. Você vê a conquista, mas não vê o processo. Vê a pose, mas não vê o peso. Vê a performance, mas não vê o preço. A comparação é injusta por natureza, porque nunca parte do mesmo ponto. Cada um tem uma história, uma carga emocional, um nível de consciência, um conjunto de recursos e limitações. Quando você ignora tudo isso e decide se medir pelo que vê nos outros, automaticamente se inferioriza, e essa sensação constante de inadequação começa a corroer sua autoconfiança. Sêneca, filósofo estoico, dizia: não é porque alguém corre mais rápido que você deve se sentir derrotado. A verdadeira corrida é com você mesmo. Essa frase encerra uma verdade essencial. Sua única referência real é quem você foi ontem. O único progresso que importa é o seu. Mas para enxergar isso, é preciso mudar o foco, parar de olhar para fora como padrão de medida e começar a olhar para dentro como fonte de direção. Você precisa resgatar o hábito de se perguntar: eu estou melhor do que estava antes? Eu estou evoluindo naquilo que é importante para mim? Estou caminhando com propósito ou apenas tentando manter a aparência? A comparação também bloqueia a gratidão. Porque, quando tudo o que você vê são os resultados alheios, deixa de perceber as suas próprias vitórias e, aos poucos, começa a tratar suas conquistas com desdém, como se fossem pequenas demais. Só que o que te fortalece não é o tamanho da conquista, é a consciência do caminho que você percorreu para chegar até ela. É preciso reaprender a celebrar seu próprio ritmo, sua história, seu processo, mesmo que ninguém veja, mesmo que não pareça grandioso. O que é essencial para sua evolução nem sempre é visível ou compreendido pelos outros. E tudo bem. A vida não é uma vitrine, e você não precisa transformar cada passo seu em espetáculo para que ele tenha valor. Às vezes, tudo começa com uma simples imagem: o carro novo do vizinho na garagem, o casal sorridente nas redes sociais, o colega que parece ter chegado lá, enquanto você ainda está tentando entender para onde ir. E então vem a dúvida silenciosa: será que eu estou ficando para trás? Esse tipo de pensamento não surge do nada. Ele é alimentado por um cenário de aparências, onde todos exibem suas vitórias, mas quase ninguém compartilha os bastidores. Você vê o prêmio, mas não o esforço. E ao comparar sua vida real com o palco editado dos outros, é natural se sentir inferior. Mas essa comparação é injusta, porque você está medindo sua construção com a vitrine alheia. Talvez você esteja em um momento de recomeço, pagando dívidas emocionais, reorganizando sua estrutura interna, plantando o que ainda vai florescer. Enquanto isso, o outro, que já colhe agora, pode ter começado muito antes, ou simplesmente estar lidando com lutas diferentes das suas. Quando você entende isso, a comparação perde força, e o foco volta para onde deveria estar desde o início, em você, no seu processo, no seu tempo, no seu caminho. E chegamos ao hábito que talvez seja o mais comum entre as pessoas, o de reclamar excessivamente. Esse é um tipo de veneno que você mesmo injeta no seu dia sem perceber. Ele não tem cheiro, não tem forma,
mas muda completamente sua energia e sua disposição. Um padrão de comportamento que parece inofensivo, até mesmo justificável. Afinal, o mundo está cheio de problemas, mas que no fundo funciona como uma âncora emocional. Quanto mais você reclama, mais você se afunda. Quanto mais você foca no que está errado, mais cego fica para o que pode ser feito. O maior problema da reclamação não é o conteúdo, mas o ciclo que ela gera. Reclamar demais te coloca na posição de vítima, e a vítima, por definição, não age, apenas sofre. Isso cria um tipo de paralisia emocional onde você se acostuma a apontar o que falta, o que dói, o que frustra e esquece que pode e deve escolher um outro movimento, o da ação. A vida não vai mudar porque você se queixa dela. Vai mudar quando você se movimenta com responsabilidade diante dela. Imagine a cena. Você acorda já atrasado, resmunga do tempo, reclama do trânsito, amaldiçoa o trabalho. A cada etapa, você reforça mentalmente a ideia de que seu dia é ruim. No fim do dia, sua energia está esgotada, não apenas pelas tarefas, mas pela quantidade de vezes que você repetiu, em voz alta ou mentalmente, que tudo estava péssimo. Agora, imagine o mesmo dia vivido por alguém que, ao perceber o atraso, respira fundo e se reorganiza. Ao ver o trânsito, coloca uma música ou escuta algo útil. Ao chegar ao trabalho, decide resolver o que é possível e aceitar o que não depende dele. As tarefas são as mesmas, mas o estado interno muda tudo. Reclamar pode até gerar uma descarga momentânea de alívio, mas não resolve nada. É como gritar com o vento esperando que ele mude de direção. Quando você transforma a reclamação em hábito, começa a olhar o mundo como se tudo estivesse contra você. E com o tempo, isso passa a afetar sua forma de enxergar a si mesmo. Você começa a se sentir impotente, injustiçado, sem saída, quando na verdade, o que está faltando é uma escolha mais consciente sobre como reagir. Marco Aurélio escreveu: "A qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E pensamentos moldados pela reclamação só podem gerar uma vida cercada de frustração. Trocar a queixa pela atitude é um processo ativo de reconquista da sua energia. É você dizer, ainda que em silêncio, isso não está como eu gostaria, mas o que posso fazer agora?" Romper com o hábito de reclamar não significa ignorar problemas, significa enfrentá-los com maturidade, significa não gastar mais energia do que o necessário, reforçando o que já está ruim, e começar a direcionar essa energia para o que pode ser ajustado, construído, superado. A ação não precisa ser grandiosa, pode ser uma conversa sincera, uma decisão adiada, um passo pequeno, mas cada movimento nesse sentido reconfigura sua postura diante da vida. Mesmo com todo o esforço para fortalecer sua mente e suas atitudes, muitas vezes o que mais consome sua energia são as relações que você mantém. Relações que drenam sua força, seja por hábito, culpa ou medo de romper. Laços desequilibrados, onde o peso emocional fica quase todo sobre você, que te fazem duvidar, hesitar e regredir. É sobre essas conexões que não nutrem, mas esgotam que vamos falar a seguir, como reconhecê-las e tomar a decisão estratégica de cortá-las, para recuperar o controle da sua vida e da sua energia. Nem sempre a fonte da sua exaustão está dentro de você. Muitas vezes, o que corrói sua força são as relações que você mantém, aquelas que sugam sua energia sem que você perceba claramente, disfarçadas de afeto, obrigação ou mesmo medo de ficar sozinho. Relações desequilibradas, onde o peso emocional recai quase que exclusivamente sobre você. São verdadeiros vampiros emocionais que drenam sua disposição, corroem sua autoconfiança e minam sua clareza. Manter esses vínculos por hábito, culpa ou medo de confrontar a realidade é uma das formas mais silenciosas de autossabotagem. É comum confundir lealdade e responsabilidade com a obrigação de carregar o fardo dos outros. Talvez você tenha se acostumado a ser o porto seguro, o ombro amigo, a pessoa que sempre está disponível, mesmo quando isso significa colocar suas próprias necessidades em segundo plano. Mas essa generosidade sem limites tem preço. Você começa a se sentir exausto, frustrado e invisível,
porque não há reciprocidade real. O equilíbrio desaparece e no lugar dele fica uma sensação constante de esgotamento emocional. Pense naquele relacionamento onde suas opiniões são minimizadas, seus limites ignorados ou suas conquistas diminuídas, ou naquela amizade que só aparece quando precisa e some quando você está vulnerável, ou ainda naquela convivência familiar que cobra demais e oferece pouco apoio. Essas conexões drenam sua força porque, no fundo, são baseadas em uma dinâmica tóxica de dependência emocional, culpa e medo do abandono. Manter essas relações é um convite diário para que você abra mão da sua autonomia, da sua paz e da sua saúde mental. É como tentar correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras. Quanto mais você carrega, menos fôlego tem para seguir em frente. E a pior parte é que, muitas vezes, você nem percebe que está se sabotando até o desgaste ser profundo demais para ignorar. A coragem de cortar ou reorganizar esses vínculos não é sinal de egoísmo, mas de autorrespeito. Não se trata de descartar pessoas, mas de proteger seu espaço e sua energia. Isso exige maturidade emocional para entender que preservar sua força não é um luxo, é uma necessidade, que limites claros não afastam amor, apenas estabelecem respeito. Quando você escolhe se libertar dessas relações que drenam, abre espaço para conexões que realmente somam, para pessoas que fortalecem, desafiam com carinho e caminham ao seu lado sem sugarem sua essência. Essa transformação pode parecer difícil, até dolorosa, mas é um passo decisivo para recuperar o controle da sua vida. Lembre-se, a qualidade das suas relações está diretamente ligada à qualidade da sua energia. E para reconstruir sua força, você precisa ser estratégico sobre quem permite entrar no seu círculo. No próximo capítulo, abordaremos outro hábito igualmente prejudicial: carregar culpas que não lhe pertencem. Como essa carga emocional pode destruir sua autoestima e como devolver aquilo que nunca foi seu é essencial para seguir em frente com leveza e autonomia. Carregar a culpa alheia é uma das formas mais profundas e silenciosas de autossabotagem emocional. Muitas vezes, você aceita responsabilidades que jamais deveriam ter sido suas, assumindo dores, fracassos e julgamentos que pertencem a outros, mas que você carrega como se fossem seus. Essa carga pesa na sua autoestima, corrói sua confiança e aprisiona sua mente numa prisão invisível, feita de remorsos, justificativas e um senso distorcido de dever. É comum que essa culpa venha de relacionamentos familiares, sociais ou profissionais, onde as expectativas e cobranças são desenhadas por histórias e dinâmicas antigas. Talvez você tenha crescido acreditando que era seu papel consertar tudo, agradar a todos, evitar conflitos, custeando seu próprio equilíbrio, ou que assumir culpas dos outros era sinal de força e responsabilidade. Na verdade, é o contrário. Isso te enfraquece, porque rouba seu foco e sua energia em uma batalha que não é sua. Imagine um barco que você tenta remar, mas dentro dele há pesos que não foram colocados por você. Quanto mais você se afunda tentando levar esses fardos, menos capacidade tem para avançar com seu próprio destino. A culpa que não é sua é exatamente isso: um peso que impede sua navegação, um obstáculo invisível que só você pode decidir largar. Reflita. Quantas vezes você se culpou por erros que não cometeu, por decisões que não teve autonomia para tomar, por problemas que estavam além do seu controle? Essa autoimposição não é gesto de amor, é autoengano, um convite para permanecer preso em ciclos de sofrimento e limitação. O filósofo estoico Sêneca nos lembra que a vida feliz é aquela que está em paz consigo mesma. Para alcançar essa paz, é fundamental devolver para o universo aquilo que não te pertence. Não carregar culpas externas não significa irresponsabilidade, mas sim clareza sobre o que cabe a você e o que cabe aos outros. No próximo capítulo, vamos explorar outra barreira que impede sua evolução: a resistência à mudança. Mesmo quando você sabe que precisa seguir em frente, o medo do desconhecido segura seus passos. Entender essa resistência é fundamental para se libertar e abrir espaço para o novo. Você sabe que precisa mudar,
Talvez uma situação no trabalho, um relacionamento, um hábito, ou até sua forma de pensar. Só que no fundo, bate aquele medo. E se for pior? E se eu errar? E se não der conta? Por isso a gente trava, fica preso no conhecido, mesmo que esteja doendo. A resistência à mudança é isso, um muro invisível que você levanta para se proteger, mas que acaba te aprisionando. O problema é que o conhecido nem sempre é bom para você. Pode ser um emprego ruim, uma amizade tóxica, uma rotina desgastante. Você se apega porque é seguro. Seguro para a mente, para a emoção, para o ego. Mas seguro não quer dizer saudável. É como segurar um galho quebrado porque tem medo de cair. Mudar assusta porque dá trabalho. Dá medo de errar, medo do desconhecido, medo de perder controle. Mas continuar parado, agarrado ao que te limita, é pior. Cada dia que você insiste no velho, é um dia que você perde de ser melhor, de ser mais forte. O segredo? Dar o primeiro passo, mesmo que pequeno. Encarar o desconforto e aceitar que o medo faz parte do processo, mas não pode ser o dono das suas decisões. Mudar é difícil, sim, mas é o único caminho para crescer de verdade. Você não precisa pular no desconhecido de uma vez. Pode avançar no seu ritmo com consciência e coragem, mas é preciso avançar. Resistir só te mantém na estagnação e rouba a sua força. Agora, prepare-se. Chegamos ao último hábito tóxico que vou compartilhar com você. Talvez seja o mais difícil de encarar, porque está dentro de você e muitas vezes você tenta ignorar ou esconder. É a negação das próprias emoções. Ignorar o que você sente pode parecer um atalho para não sofrer, mas na verdade só adia a dor e te deixa mais vulnerável. No próximo capítulo, vamos descobrir como aceitar suas emoções com coragem pode ser o maior passo para recuperar sua força e retomar o controle da sua vida. Você já percebeu como é fácil dizer "tô bem" quando na verdade está tudo o contrário? Ignorar o que sente virou rotina para muita gente. Dá medo parecer fraco, vulnerável, perder o controle. Aí a gente fecha o peito, finge que está tudo certo e segue. Mas isso cansa, e cansa muito. Não é só no corpo, é na mente e no coração. Parece que você carrega uma mochila cheia de pedras que só aumenta. Quando você engole a tristeza, a raiva ou o medo, essas emoções não desaparecem. Elas ficam lá dentro, grudadas, te tirando a energia sem pedir licença. Sabe aquela irritação que aparece do nada? Ou a sensação de vazio que ninguém entende? É isso. Emoções não digeridas que vão se acumulando e muitas vezes explodem nos momentos errados. Uma briga boba, um dia ruim, uma decisão errada. Negar o que sente é como tentar segurar uma mangueira cheia de água com a mão. Você pode até conseguir por um tempo, mas a pressão vai aumentar até você perder o controle e molhar tudo. Em vez disso, o que você precisa é abrir a torneira devagar, deixar a água sair, entender para onde ela vai. Sentir não é ser fraco, é ser honesto consigo mesmo. Se você está triste, diga para si: estou triste, e tudo bem. Se está com medo, reconheça isso. Ao fazer isso, você começa a entender suas emoções, a descobrir o que elas querem te mostrar. Talvez que algo precisa mudar, ou que você está cansado demais, ou que é hora de se proteger. Quando você aceita o que sente, abre espaço para tomar decisões mais conscientes. Em vez de reagir no impulso, de se fechar ou explodir, você escolhe o que fazer com essa emoção. E isso faz toda a diferença na sua força e na sua clareza. Este é o último hábito tóxico e pode ser o mais difícil de enfrentar, porque mexe com a sua parte mais íntima. Mas é também o que vai permitir que você recupere o controle de verdade, porque a força que você busca começa dentro de você, quando para de fugir do que sente e começa a lidar com isso de frente. Agora que você conhece todos esses 7 hábitos que drenam sua força, a pause já. Questão é, o que vai ficar na sua vida? E o que vai sair para sempre? Não adianta só saber. É hora de agir, de se respeitar, de colocar limites e começar a viver com mais presença, energia e propósito. Você já deu um passo enorme. Reconheceu os 7 hábitos tóxicos que drenam sua energia e te afastam da vida que merece. Não foi fácil,
porque olhar para dentro e enfrentar essas questões exige coragem, mas saber não basta. O verdadeiro poder está no que você faz a partir daqui. Pense na sua vida como um terreno. Se continuar deixando ervas daninhas crescerem, nunca vai colher bons frutos. Esses hábitos são essas ervas que sugam seu tempo, sua energia e sua paz. O que você precisa agora é agir como um jardineiro. Comece cortando o que não serve, mesmo que doa. Dê espaço para o que alimenta sua força. Não espere estar pronto ou perfeito. Essa hora é agora, porque cada dia que passa mantendo esses hábitos, você perde uma parte da sua força, da sua paz e do seu tempo. Lembre-se, força não é ausência de dificuldades, mas a capacidade de seguir firme mesmo diante delas. E essa força está dentro de você, esperando que você escolha se libertar do que te prende. E para dar o primeiro passo, comente abaixo: esses hábitos não fazem mais parte da minha vida. Compartilhe esse conteúdo com quem você sabe que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para continuar acompanhando nossos conteúdos. Sua força é seu maior patrimônio. Cuide dela com a determinação que você merece. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial.